Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar a nossa tutoria de hoje. E hoje, no nosso encontro, vamos entrar aqui. Eu vou entrar na disciplina de Introdução à Informática do curso de Matemática, e a gente verifica que, neste quinto encontro, a gente trabalha com o Calc. Então, a gente tem uma série de materiais aqui disponíveis na plataforma para vocês estudarem. Agora, o nosso foco vai ser na avaliação à distância 2, né, nessa AD2, que a gente vai ter que desenvolver uma planilha. E a gente vai aproveitar, trabalhar em cima dessa disciplina, dessa avaliação, dessa AD2, para a gente estar explicando todos os conceitos, né? Então, eu tenho aqui, ó, este é o enunciado da avaliação, né, que a gente vai fazer. Vou mostrar para vocês que eu já fiz um ensaio aqui, tá vendo? Olha, o resultado final vai ser isso aqui. Tá? É assim que vai ficar esta planilha. Tá? Então, vamos dar uma passada rapidinho. O que pede aqui no enunciado, ele apresenta esse modelo de planilha, para que a gente possa implementar no LibreOffice Calc, que é o que a gente vai fazer. Então, aqui ele passa as informações de como é que tem que ser essa planilha, tá? Eu não vou precisar ler isso aqui novamente, porque a gente vai desenvolver, não vou precisar ler isso aqui, para a gente vai dizer porque nós vamos desenvolver, né? Só tem alguns detalhes que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o seguinte: esses valores aqui, eles serão atribuídos por nós mesmos. Essa soma aqui, ela tem que ser automática, nós vamos criar uma fórmula para isso. Esses valores aqui de média também, nós vamos criar uma fórmula para isso, tá? Vamos catalogar esses valores aqui, vamos definir alguns cursos, e a gente vai ter que implementar aqui uma formatação condicional em função do valor da quantidade de alunos ser maior do que 80, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Se eu não me engano, é acima de 80. Caso algum desses cursos aqui, em algum polo, tenha uma quantidade maior do que 80, é o caso aqui de Ciências Contábeis, né, que tem 96, a gente vai colocar o fundo vermelho. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. E aqui embaixo, nós temos os critérios de avaliação, né, as notas, a pontuação que vai ser atribuída para cada item que a gente vai desenvolver. Tá? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou capturar isso aqui. Vou capturar essa imagem. E aí a gente vai trabalhar alternando entre essa imagem e entre o enunciado, aquilo que está sendo pedido. Tá? Muito bem, então ele diz aqui, olha, elabore uma planilha eletrônica para controlar a quantidade de alunos inscritos na disciplina de Introdução à Informática, em cada curso e polo no semestre 2022-2. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, aí ele diz no item 2 aqui, olha, preencha as células da planilha com dados de pelo menos 10 cursos e 5 polos, de modo a obter uma planilha que possui cursos e polos com quantidade de alunos acima e abaixo de 80. Então, tem esse detalhe aqui, né? Ele quer 10 cursos e 5 polos. Então, a gente colocou aqui 6. A gente pode trabalhar com 6, mas para a gente poder aumentar para 10 não tem tanta diferença. E aqui também tem 3, a gente pode colocar um quarto aqui, caso volta redonda, como eu fiz no meu exemplo. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos começar construindo a planilha e preenchendo com os dados. Então, estou começando do zero. Como eu estou trabalhando com Windows, eu vou pressionar aqui meu botão Windows, e vou colocar aqui Library, Office, Calc. Vou abrir aqui o Calc. Ok? Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. Legal. Então, para a gente começar, uma planilha eletrônica,
é, na verdade, uma grande tabela, onde eu tenho linhas e eu tenho colunas. A interseção das linhas e colunas, nós chamamos de células. Então, os valores que a gente insere nessa planilha, na verdade, a gente vai inserir nas células. Então, vamos iniciar aqui o preenchimento. Então, nessa primeira linha, Universidade Aberta do Brasil, a gente vai colocar aqui, ó. Então, eu clico na célula, eu posso clicar aqui em cima, normalmente eu gosto de clicar aqui em cima, tá? Porque uma vez que a célula está selecionada, eu posso clicar aqui em cima para poder digitar nessa linha de comando. Então, vou colocar Universidade do Brasil. Aí aqui, opa, vamos completar, né? UAB, semestre 2022/2. Nessa segunda linha, a gente tem aqui, eu posso digitar aqui também, tá, gente? Posso selecionar e já digitar. Curso, e aqui nessa linha eu vou colocar polo. Cada célula, estou colocando os valores, eu vou colocar aqui alguns polos, né? Vamos colocar aqui Resende e Petrópolis, e vamos colocar Volta Redonda. Volta Redonda. Um detalhe que vocês já veem aqui é o seguinte, olha, essa célula não comportou o conteúdo, né, o valor Volta Redonda. Então, quando eu movimento o indicador do mouse e passo e movimento até a interseção das células, dos títulos das colunas E e F, observe que o indicador do mouse ele transforma-se numa seta dupla. Então, quando ele se transformar na seta dupla, quando você dá um duplo clique, ó, clica 2 vezes, muito rápido com o botão esquerdo, ó, ele vai e ajusta o tamanho da célula. Tá? Essa estratégia é importante. Muito bem, a gente observa aqui que esse curso, observem bem, o curso está ocupando 2 linhas. Então, ou melhor, 2 células, né, dessa coluna A. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar essas 2 células, aqui, ó, e vou usar o recurso de mesclagem. Eu tenho um atalhozinho aqui, ó, mesclar e centralizar células. Exatamente isso que eu quero fazer, ó. Ele já fez lá a centralização. Tá? Então, aqui no polo, eu vou fazer a mesma coisa. Esse polo aqui, eu vou mesclar com todas as minhas cidades, digamos assim. Né? Então, eu vou colocar aqui... Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir o enunciado, tá? Para não ter problema. Ele pediu... Opa, está chegando alguém aí. Olá, Érica, seja bem-vinda. Marcelo, seja bem-vinda. Nós já iniciamos aqui, tá? Desenvolvimento da nossa planilha eletrônica referente a AD2. Então, eu vou seguir aqui, ó, são 10 cursos e 5 polos. Então, vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso. Vamos colocar aqui, ó. 5 polos. Então, vamos colocar aqui Volta Redonda e vamos colocar Piraí. Piraí. Aí, o que a gente vai fazer? Esse polo aqui, olha, seguindo aqui o modelo da planilha, opa, deixa eu ver aqui, ó. A linha do polo, a célula do polo, ela vai estar mesclada com todas as colunas, com todas as células dos polos. Então, se eu tenho 5, 1, 2, 3, 4, 5, o que eu vou fazer? Eu pressiono o Shift e pressiono a setinha para a direita. Aí eu vou selecionando todas as células, tá? Talvez muitos acham óbvio isso, mas eu estou passando aqui que, de repente, alguns possam ter dificuldade, tá? Ou eu posso fazer também o seguinte, eu clico na célula, pressiono a tecla Ctrl, e aí vou clicando nas outras, olha, tá vendo? Tem o mesmo efeito. No momento que eu selecionei as células, eu vou e mesclo. Tá? Então, está ficando mais ou menos do jeito que a gente está querendo, né?
Legal. E aí, eu vou colocar aqui ao lado, soma. A gente vai fazer essa soma. Aliás, um detalhe aqui, né? Soma, ela vai ficar aqui, ó. Soma vai ficar na mesma linha dos polos. Tá? Eu vou colocar curso, ele pediu 10 cursos, então vamos lá. Administração. Vou colocar aqui APU, que é Administração Pública. Vou copiar isso aqui, Ciências Contábeis, Ciências Contábeis, Matemática, História, Turismo. Vou colocar o nosso polo lá, Pedagogia, pois que eu trabalho também é computação. Computação. Eu venho aqui em cima, se eu errar, tá vendo? Eu clico aqui, computação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, física, biologia, então deu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois, no final, eu vou compartilhar essa planilha com vocês, tá? Encaminho para vocês no e-mail que você... Aliás, quem está chegando aí, à medida que o pessoal vai chegando, eu vou repetindo aqui no chat. Coloquei aqui, vou repetir aqui a lista de presença, tá? Por essa lista de presença, eu vou coletar os e-mails de vocês e mando para o e-mail de vocês essa avaliação, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, fechou. Então, nessa primeira coluna, observem que também não coube, olha, ciências contábeis, por exemplo. Então, para a gente poder ajustar a largura dessa coluna, novamente, o movimento indicador do mouse tem a interseção dessas duas colunas, e ó, quando o indicador do mouse transforma-se numa seta dupla, eu vou e dou um clique duplo. Beleza, ele já ajustou, tá? Agora, tem um detalhe, né? Essa Universidade Aberta do Brasil, ela acabou pegando aí uma carona no meu ajuste, só que a Universidade Aberta do Brasil, ela é uma célula que mescla todas as células que compõem aqui as colunas da nossa planilha. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesclagem. Vou pegar essa célula, vou até soma, que é a última, e vou também mesclar. E vou deixar centralizado também. Observe que essa primeira coluna aqui agora, olha, eu posso ajustá-la de acordo com os cursos. Então, eu venho aqui novamente, dou um clique duplo, olha. Pronto. Já fiz um ajuste, já está ficando legal, tá vendo? Beleza. Então, agora, o que eu tenho que fazer é digitar os valores. Então, vamos lá. Eu vou digitar os valores aqui, ó. 80, 24, 62, 80... 462. Lembrem-se de que esses valores aqui, lá no enunciado, ele pede para que sejam diferentes, tá? Estou colocando igual aqui para facilitar. Tem que ser diferente. Muito embora... eu tenho outros cursos aqui também, né? Pedagogia tem bastante aluno. Vamos colocar aqui 87. Ação, vamos colocar aqui uns 30. Física, vamos colocar uns 25. Biologia tem bastante. Vamos colocar aqui... 95. Em Petrópolis, aí a gente vai ter que chutar valores, né? 72, 96, 23, 72, 96, 23, 14, 18, opa, 14, 11, 18, 34, aqui 38, 35, 27, 98. Mas, gente, esse momento aqui tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente tem que preencher. Eu estou mostrando para vocês como a gente faz mesmo na vida real, né? Na prática.
colocar aqui 42, vamos colocar 65, vamos chutar uns valores aqui. 37, 36, 57, 68, 34 e 24. Volta redonda, vamos lá. Seção pública, vamos colocar aqui uns 90. Vamos colocar, se bem que não tem, mas vamos deixar assim mesmo, tá? Vamos colocar aqui 100. Colocar aqui 56. Vou chutar qualquer número, tá, gente? Para a gente poder colocar aqui uns valores. Bem, agora só falta Piraí. E bom, preenchemos todos os valores. E agora a gente tem a soma e a gente tem aqui embaixo a média. São valores calculados. Então, para a gente poder já deixar essa planilha bem parecida com essa parte de cima já está legal. Essa parte aqui dessas células, vamos seguir a ideia dele de deixar centralizado, tanto os títulos quanto os valores. Então, o que eu faço neste caso? Eu seleciono toda a planilha, usando aquele recurso que eu falei com vocês, né? Eu pressiono a tecla Shift e vou pressionando a setinha. Agora a setinha de baixo. Descer com a seleção, legal. Então, agora que as células estão todas selecionadas, eu faço uma formatação dessas células. Eu clico com o botão direito, ele abre o menu pop-up, eu vou na opção Formatar Células. Em formatação de células, a gente tem uma opção aqui de alinhamento. Tá? Aqui nessa aba Alinhamentos, agora no horizontal, eu vou colocar centralizado. Vou dar um OK, pronto. Está tudo centralizado. Tá? Inclusive, eu não sei se isso aqui também pegou centralizado, mas depois a gente confere. Tá? Muito bem, então, basicamente, os valores estão aí. Agora a gente vai seguir o enunciado, tá? Vamos ver o que ele pede aqui no enunciado. Então, vamos lá. Bom, então, em primeiro lugar, ele pediu para construir uma planilha, está aqui a planilha, tá legal. Ele pediu para preencher as células da planilha com os dados de pelo menos 10 cursos, estão aqui os 10 cursos, e 5 polos, estão aqui os 5 polos. Opa, pois não. Quer perguntar? Bom dia, professor. Quero, Oi. desculpe te interromper. Esses dados a gente vai colocar fictício ou a gente tem que consultar em algum lugar dado real? Não, é fictício. Ah, tá. Fictício. Tá no enunciado aqui, a única coisa que ele fala aqui no enunciado é que não pode ser valores iguais, serão isso, gerados. eu estou dando uma corrida de olho agora. Eu vi Isso. só isso, mas não é o único detalhe com relação a valores. Quer ver, ó? Que não pode ser igual do colega e nem da tabela que eu vi. Aí do exemplo. Igual. Deixa eu ver se aqui, ó. Trabalhos com valores iguais ao exemplo e ao dos colegas receberão zero. Quer dizer, ele não fala mais nada, ele só fala isso. Então, não tem problema, tá? Pode chutar igual eu chutei aqui. Inclusive, até mesmo esses valores que eu peguei lá da planilha, faça diferente também, tá? Só digitei aqui, mas faça diferente também, tá bom? Legal. Então, vamos continuar. Então, no item 2 aqui já foi, né? A gente já preencheu. Legal. Agora, número 3, olha, formatar as linhas com fonte Arial tamanho 12. Então, vamos selecionar tudo, todas as linhas. Selecionamos todas. Eu já expliquei para vocês. Aí eu venho aqui em cima, né? E você vê que o LibreOffice, ele segue o mesmo padrão daqueles outros softwares. A gente viu o Writing, né? A gente teve aula sobre o Writing, mas se segue a mesma linha, tá? Eu venho aqui, seleciono o tipo de fonte, vou digitar aqui Arial, eu já trouxe. E o tamanho que ele pediu aqui é tamanho 12. Mais uma questão que eu consegui. Bom, veja que como ele aumentou o tamanho da fonte, algumas células aqui já não conseguem comportar os valores. Então, a gente vem novamente faz os ajustes. Ó. Tem aqui eu dar um clique duplo, essa interseção aqui para poder fazer os ajustes, tá vendo? Olha. Isso aqui é importante, tá? Ó, legal, muito bom.
Vamos aqui também na soma. Ok. Beleza. Próximo ponto, formatar os campos dos valores das médias com uma decimal. Então, olha, esses valores que daqui a pouquinho a gente vai mexer nesses valores, né? A gente seleciona todas as células referentes às médias, vou clicar com o botão direito em formatar células e vou formatar números. Então, selecionava números, aqui em número, eu vou colocar que eu quero uma casa decimal. Só isso. Ok. Então, já está formatado. Então, quando eu preencher com os valores aqui, os valores já estarão com essa característica. Tá? Agora sim, no item 5, ele pede uma fórmula para calcular a soma para cada curso. Então, a gente tem aqui os cursos, eu tenho que calcular a soma. Aí, eu vou abrir aqui um parênteses para uma breve explicação. Quando eu seleciono uma célula em que eu quero colocar uma fórmula, eu queria que vocês entendessem o seguinte: existem duas maneiras de a gente trabalhar. Uma delas é simplesmente colocando aqui o símbolo de igual e colocando uma fórmula. Então, por exemplo, imagina que eu quero somar as células de B4 até F4. Então, eu vou colocar aqui, ó, B4 mais C4 mais D4 mais E4 mais F4. Só. Então, já somei aqui, ó, B4, C4, D4, E4 e F4. Então, eu coloquei igual e coloquei aqui uma operação aritmética, uma soma. Então, eu pressionei Enter aqui, ó, ele já somou. Beleza. Só que é o seguinte, isso aqui é um pouco complicado. Por quê? Porque eu tenho que ficar informando esses valores das células. Eu tenho outras alternativas. Uma delas, que eu acho muito importante, muito interessante, é vocês fazerem o seguinte, ó. Aqui, novamente, eu posso utilizar aqui, eu vou limpar aqui, e utilizar o que nós chamamos de assistente de funções, para que a gente utilize funções. Então, o Calc, assim como também o Excel, ele nos fornece algumas funções prontas que a gente pode utilizar, e que facilita demais a nossa vida. Então, quando eu clico aqui nesse assistente, imagine que eu não sei o nome da... Opa, eu acho que eu acabei limpando. Opa, achei que tinha limpado aqui, peraí. Então, imagine que eu quero somar, mas eu não sei qual é a fórmula, o título da fórmula. Então, eu venho no assistente que me facilita. Ó, quando eu venho aqui em assistente, então, se vocês não conhecem, o Excel também trabalha assim, né, como o Calc. E aqui ele me mostra as categorias das funções, eu tenho várias categorias, ou eu posso pesquisar uma função. Eu tenho diversas, olha. Então, eu quero pesquisar soma. Eu digito aqui soma. Tudo que ele achar com soma, ele vai trazer. E eu quero essa soma aqui, ó. Eu dei um cliquezinho simples, ele já me deu aqui um preview do que faz essa função. Tá? Como eu quero utilizá-la, eu dou um clique duplo no soma, e ele fala comigo, olha, agora eu vou te ajudar, eu vou ser o seu assistente, por isso que o nome dele é assistente. E aqui ele me permite digitar os valores, olha, os 4 valores que eu tenho. Aliás, os 5 valores, né? Ó, mas eu poderia ter muito mais. Observem que ele já faz um preview aqui embaixo. Se eu fosse informar aqui os valores, ele já vai fazendo um preview aqui, ele já vai montando a fórmula para mim. Tá? Só que nesse caso, eu vou ensinar um outro recurso mais interessante para vocês. Ele simplifica o trabalho de vocês. Por quê? Porque como eu quero somar das células B4 até F4, e é uma sequência de células, é uma faixa de células, eu posso utilizar esse recurso aqui. Eu coloco a primeira célula, que é a B4, coloco aqui, ó, B4, aí eu coloco 2 pontos. Quando eu coloco 2 pontos, eu vou colocar a última faixa. Vou colocar o F4. Então, quando eu coloco aqui, ó, F4, o que ele vai fazer? Ele já vai definir para mim ele vai somar toda essa sequência. Então, se eu der um OK, ele colocou para mim. Ela, você vê que o resultado é o mesmo. Tá? Então, isso é uma mão na roda. É só... Vou até chamar a lupa aqui para vocês enxergarem bem como é que ficou o resultado aqui da fórmula. Olha.
Olha aqui, ó. Igual, soma, aí eu coloco a faixa, 2 pontos, o valor da célula inicial, 2 pontos, célula final. Se eu quiser colocar várias células, imagine que fosse o B4, o C4, o B4, aí eu colocaria aqui soma, entre parênteses, cada célula entre ponto e vírgula. Então, eu colocaria B4, ponto e vírgula, C4, ponto e vírgula, D4, eu informaria todas as células. Ok? Então, é uma mão na roda, né? Trabalhar com isso. E aí eu vou aproveitar o gancho aqui para mostrar um outro recurso para vocês, do Calc e também do Excel, das planilhas em geral. O que acontece? Essa soma que nós utilizamos aqui, ou melhor, essa fórmula que nós utilizamos aqui na célula G4, olha, é exatamente a fórmula que será aplicada à célula G5, G6, G7 e até G13. Com isso, eu não preciso ficar digitando em todas elas. Isso não daria muito trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia por referência. Então, quando eu copio essa célula para essa de baixo aqui por referência, o que ele faz? Ele, por referência, automaticamente, ele sabe que vai ter que mudar a referência aqui, ó. Por exemplo, como eu coloquei aqui, ó, eu coloquei B4, ele vai colocar automaticamente B5. F4, ele vai colocar F5. Então, com isso, ele já vai pegar a linha de baixo. Ele vai utilizar a referência. Tá? Então, eu vou clicar aqui, ó. Para a gente fazer a cópia por referência, você movimenta o indicador do mouse, olha, até o canto inferior direito da célula. Então, quando você passa o mouse, ele vira uma cruzinha. Quando ele se transformar numa cruzinha, você clica e arrasta para baixo. Ó. Clica, segura e arrasta. Aí chega aqui embaixo, você solta. Opa, ele já trouxe tudo. Tá? Então, isso aqui também é uma mão. Para quem não conhecia, isso aqui é uma mão na roda. Olha, olha como é que ele copiou por referência, de B5 até F5, tá vendo? B6 até F6, e assim sucessivamente. Tá? Isso é muito interessante. Com isso, a gente conseguiu aqui fechar a quantidade de alunos. Tá? Vamos agora para o próximo tópico, que é a fórmula para calcular a média para cada polo. Então, aqui embaixo eu vou colocar uma média de cada polo. Eu vou usar a mesma estratégia, o mesmo artifício. Então, eu seleciono aqui, lembrem-se que eu já formatei, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou aplicar a fórmula para essa célula específica. Então, eu tenho o quê? Bom, eu não lembro, eu não sei exatamente qual o nome da função. Então, eu vou lá no assistente. Vou no assistente, clico no FX, venho aqui, vou digitar média. Detalhe que essa média tem acento. Se eu colocar média, ele não vai achar nada, tá? Tem que colocar média com acento. Ele achou a média aqui. Eu seleciono, dou um clique duplo, ele já trouxe aqui. Então, da mesma forma, agora eu vou pegar uma faixa. Quando eu fiz a soma, eu peguei uma faixa horizontal. Né? Peguei uma faixa horizontal. Agora eu vou pegar uma faixa vertical. Essa faixa vai ser da célula B4 até B13. Então, B4, 2 pontos, B13. Olha, a fórmula vai ficar assim, igual média, abre parênteses, B4, 2 pontos, B13. Fecha parênteses. Ok? Olha só. E já está, inclusive, formatado, né? O detalhe é que eu não tinha centralizado isso aqui. Deixa eu aproveitar para selecionar todas as células, clicar com o botão direito, formatar a célula. Eu vou vir aqui em alinhamento e vou centralizar. Aproveitei, já fiz isso. Então, agora, eu vou copiar por referência, tá? Até o polo de Piraí. Então, eu venho aqui, eu seleciono a célula, passo o indicador do mouse, no canto inferior direito, clico. Quando ele se transformou numa setinha, eu clico, arrasto para a direita e, ó, até aqui só. Pronto. Que é como ele pediu aqui, ó. Só até esse ponto aqui. Tá? Não preciso fazer a média da soma, né? Muito bem. Então, mais um ponto que a gente terminou. Tá? Um detalhe que eu quero muito chamar a atenção de vocês, e nessa avaliação ele não pediu isso, mas pode ser que surja uma
na vida profissional de você, surge uma questão como essa. Imagina que você tem aqui, vamos colocar assim, um índice chamado taxa Selic. Quem é de administração pública gosta disso, né? Taxa Selic. É um índice, né? Sei lá, 0,05%. Vamos supor que essas células aqui, ó, eu tivesse que multiplicar pela taxa Selic. Quando eu for fazer referência à célula B16, quando eu for copiar por referência, olha, esse valor ele tem que ser mantido. Se eu colocasse aqui, por exemplo, o B16, quando eu movimentar para lá, ele vai também movimentar, ele vai colocar C16, D16, e eu não quero isso. Então, nesse caso, a gente faz o seguinte, ó, deixa eu abrir aqui um bloco de notas para anotar aqui no rascunhozinho. Quando acontece isso, a gente faz o seguinte, ao invés de colocar aqui na fórmula, né, a célula B16, como está aqui, ó, B16, eu não coloco assim. Se eu quiser tornar fixa a coluna, eu coloco $B, ou cifrão B. Se eu quiser fixar, inclusive, a linha 16, que você pode também fazer isso, cifrão B, cifrão 16. Com isso, quando você copiar por referência, esse valor aqui ele fica inalterado. Tá? Mas aí eu tenho que fazer esse detalhe, tá? Eu tenho que deixar aqui o cifrão na frente. Eu não posso colocar B16, porque quando eu copio por referência, esse B16 aqui ele vai ser modificado. Nesse caso, ele não é modificado. Tá? Só estou fazendo um comentário, porque na vida real isso acontece aos montões. Tá? Normalmente, quando você vai construir uma planilha. Tá? Muito bem, então vamos apagar isso aqui, que não tem nada a ver com o nosso trabalho. É só um comentário. E parece que a planilha está terminando, né? Parece que estamos fechando. Essa parte aqui fechou. Agora vamos para o item 7. Formatar a linha com a média por polo. Isso aqui a gente já fez, né? Ah, não, fizemos não. Formatar a linha com a média por polo e a coluna com as somas por curso com plano de fundo cinza e a cor negrito. Então tá, a linha com a média, então ele quer que a gente faça o seguinte, ó, vamos pegar aqui o modelinho dele, ele quer que a gente pegue essa linha aqui, ó, da média, e essa coluna da soma, ele quer que coloque uma cor de fundo cinza. Tá? Ele quer que coloque a cor da fonte, ou melhor, da letra, né, da fonte ou da letra, ele quer que coloque negrito. É isso que ele pede aqui, no item 7, formatar a linha com a média por polo e a coluna com as somas por curso com plano de fundo cinza e fonte negrito. Vamos lá. Vamos fazer isso. Primeiro a gente seleciona aqui, ó. Opa, mas e aí, Rubens? Eu quero agora selecionar também isso aqui. Pode. Olha, aqui eu cliquei na célula, pressionei o Shift e andei com a setinha para a direita. Agora eu posso pressionar a tecla Ctrl e ir clicando. Esses itens aqui, ó, eu quero todos eles, olha. Quero todos, acho que os títulos não, né? Deixa eu ver aqui se os títulos não. Ah, os títulos também. Então, soma e média. Quero colocar um plano de fundo para isso aí. Então, eu clico com o botão direito e vou lá formatar a célula. Vou na formatação de tela, agora vem aqui, ó, tem uma abinha aqui chamada plano de fundo. Aí, na cor, eu vou botar um cinza bem clarinho, tá? Cinza. Olha lá, com um cinza clarinho. Que é exatamente isso que ele pediu. Opa, faltou um detalhe, né? Estou esquecendo aqui, ó. Vamos selecionar de novo. Faltou colocar negrito para a fonte. Então, vamos selecionar de novo e vamos colocar aqui negrito. Beleza, maravilha. Agora sim. Então, vamos continuar. Formatar, ou melhor, fórmula para alterar a cor da célula caso a quantidade de alunos de um curso em um polo tenha mais de 80 alunos. Ah, isso aqui é bacana. Então, o que ele quer que a gente faça? A gente faz o seguinte, a gente vai alterar a cor da célula. E a gente vai colocar uma cor igual ele colocou aqui. Vamos colocar um vermelho.
Então, por exemplo, ele quer maior que 80, né? Então, 80 não pode ficar, não, tá vendo? 80 ainda fica com fundo branco. Então, o 96, o 90, o 100, tudo isso vai ficar com fundo vermelho. E como é que eu faço isso? Aí vai entrar o que a gente chama de formatação condicional. Para a gente implementar uma formatação condicional, a gente tem que, em primeiro lugar, saber qual que vai ser a formatação final dessas células que vão entrar na condição. Então, se eu quero colocar um fundo vermelho, a primeira coisa é definir essa fonte de fundo vermelho. E aí é o seguinte, aqui no Calc, você tem algumas maneiras de achar isso aí. Uma delas é pressionar a tecla F11. Você pressionou F11, já aparece aqui, os estilos. Eu tenho que criar um estilo. Tá? Uma outra maneira é aqui, ó. Logo aqui no canto direito da nossa planilha, a gente tem aqui, ó, estilos, tá? Aqui, ó, tem um íconezinho aqui, ó, um atalhozinho para estilos. Você clicar aqui, ele aparece. Tá? Ou, finalmente, a gente pode ainda vir pelo menu aqui, ó, menu estilos e gerenciar estilos. São 3 maneiras aí da gente chegar lá. Como eu já tinha feito um teste anteriormente, eu coloquei, não coloquei, não está aqui não, nessa minha planilha não está aqui não. Eu vou colocar aqui, vou criar uma fonte chamada fundo vermelho. Tá bom, fundo vermelho. Vou clicar com o botão direito. Professor, eu tô indo agora me arrumar para o trabalho, mas obrigada pela aula. Ah, tá? tudo bem, tudo bem. Deixa seu nome aí na lista, tá? De presença, tá bom? Tá bom. Boa aula aí. Falou, obrigado. Tchauzinho. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito, aí ele abriu um menuzinho pop-up chamado Novo ou Modificar. Então, eu venho aqui em Novo, que eu quero criar, né? Clico aqui. Aí, nessa janela que ele abriu aqui, eu vou criar um estilo que eu quiser. Então, o título aqui eu vou colocar fundo, vou colocar assim, fundo cor vermelha. Fundo cor vermelha, tá bom? Assim, acho que tá bom, né? Fundo cor vermelha. Legal. Só que eu tenho que dizer o que eu quero mudar. Então, eu vou e seleciono aqui, ó, eu quero um efeito de fonte para esse fundo de cor vermelha. Opa, parece que tem alguém chegando aí. É a Ana. Oi, Ana, seja bem-vinda. Deixa eu colocar para a Ana que chegou aí, pessoal, aqui, lá no chat, a lista de presença, tá? Tá bom, Ana? Você, por favor, preencha lá o seu nomezinho lá. O seu nome e o seu curso, tá? Então, aqui, eu vou colocar o efeito de fonte, cor da fonte, eu vou clicar e vou selecionar vermelho. Cliquei aqui no vermelho. Não é isso não, gente, espera aí. Não é efeito da fonte, eu quero plano de fundo. Deixa eu mudar isso aqui, ó. Deixa eu voltar isso aqui, eu quero automático. É o plano de fundo que tem que mudar. Não é a cor, não é a fonte que vai mudar, é o plano de fundo. Então, selecionei a aba plano de fundo, vou em cor, agora eu venho aqui, ó, em vermelho. Agora sim. Selecionei a cor vermelho, legal. Ok. Então, aqui, ó, fundo cor vermelha. Tá? Então, eu agora vou definir a formatação, eu vou definir a condição para eu poder aplicar essa formatação, que vai ser em função da minha condicional. Por isso que o nome é formatação condicional. Então, o que eu vou fazer? Esses valores aqui, todos eles, olha, eu vou selecionar todos. Todos eles. Todos eles irão se submeter a essa condição. Então, eu venho aqui, ó, clico com o botão direito. Opa, clico com o botão direito, desculpe. Eu venho aqui em formatar. E aqui eu tenho uma opção condicional. Menu formatar, depois opção condicional. Eu venho aqui, ó, condição. Eu clico em condição. Olha como é que é simples, pessoal. Aqui a gente entra numa parte de lógica, tá? Olha só. Qual é a condição que eu quero utilizar?
a condição vai ser que, se o valor da célula for maior do que, ou seja, o valor da célula é maior do que 80, eu coloco o valor que ele vai ser maior. Eu vou aplicar qual estilo? É aquele estilo que eu defini, fonte cor vermelha. Eu venho aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó, fonte cor vermelha. Seleciono, olha lá. Esse aqui é o preview que ele já fez para mim. É assim que vai ficar, é assim que eu quero que fique. Quando eu der um OK, olha o que acontece, ó. Olha que legal. Ele já pintou de vermelho. Já pensou se você estivesse fazendo manualmente um boletim onde você queira que ele pinte as notas vermelhas com fundo vermelho, ou então cor de fonte vermelha, né? A gente poderia fazer isso, vocês lembram, né? Por exemplo, se eu vier aqui em fonte vermelha, se eu clicar com o botão direito e vir em modificar, eu poderia modificar. Ao invés do plano, eu posso colocar o estilo da fonte, aquilo que eu já ia errar, né? Colocar, tá vendo? Aí eu posso colocar as letras vermelhas. Cara, eu posso aplicar o que eu quiser aqui, colocar cor azul e tal, isso é muito, muito legal. Então, beleza, é mais um item aí, ó, que, opa, essa aqui foi aquela minha que eu fiz inicialmente, né? Então, é mais um item que a gente fechou, né? Muito bem. Detalhe aqui, que eu estou observando, é que ele criou uma formataçãozinha aqui, ó, nas bordas, tá vendo? Ele colocou todas as linhas, ele colocou um destaque para as linhas em cor escura, tá vendo? E aqui não está. Se eu for visualizar a impressão aqui, ó, por exemplo, ó, se eu vier aqui a visualizar a impressão, olha, não está legal, não está como essa aqui. Então, eu vou colocar aqui uma borda escura para ficar legal. Quando eu pressionei aqui para visualizar, eu vim aqui em arquivo, visualizar a impressão. Aí, ó, pressiono o Ctrl em movimento aqui, a bolinha do meu mouse, é o mesmo que aumentar aqui, tá? Para sair daqui, eu pressiono a tecla ESC, eu saio daqui, tá? Então, toda célula, toda ela, será selecionada. Agora eu quero fazer isso, eu quero clicar com o botão direito e vou aplicar uma formatação de célula, onde eu vou definir que as bordas serão todas quadriculadas, olha. Seleciono aqui, ele vai ter esse formato, dou um OK. Aí, agora sim, agora está ficando legal, hein? Está ficando bacana. Está quase, eu acho que está terminando, né? Vamos lá, vamos ver o que mais que falta aqui. Ok, o item 8 já foi, agora planilha salva no formato correto, ODS. Então, a gente vai salvar agora, né? E a gente vai aproveitar para mostrar o seguinte, quando a gente salva, a gente vem aqui, ó, clica no menu arquivo, e depois em salvar como. Gente, quando ele salva, deixa eu escolher aquela pasta que eu estou colocando esses exercícios. Opa! Deixa eu achar aqui, introdução à informática, tá aqui, Ctrl 5, aqui, ó. Eu selecionei a pasta que eu quero colocar esses arquivos, selecionei aqui em cima, dei um Enter, localizei a minha pasta, e eu vou colocar aqui o título. Observem que ele já colocou ODS para mim. O LibreOffice Calc, automaticamente, ele já coloca ODS, não precisam se preocupar. E quando chegar aqui, vocês alteram só o nome do arquivo, deixa a extensão, .ods, como está. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, aliás, ele pede que seja assim, AD2, bom, eu vou colocar aqui aluno, e vou colocar matemática. Ok, ele vai salvar. Eu já tinha feito aqui um ensaio com a física, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, salvar, ele vai salvar lá dentro. Beleza, então, se eu for lá na pasta, ele já criou aqui o AD2 aluno matemática.ds. Esse aluno aqui tem que entrar o nome de vocês. Pode entrar o primeiro nome, o nome completo, não sei. Não, o nome completo, ele pede para colocar no corpo, tá vendo? Ó, igual eu já fiz aqui. Então, eu vou fazer isso, tá? Vou aproveitar esse gancho e já vou colocar aqui. Vamos colocar assim, matrícula, não, é nome, vou colocar aqui aluno, matrícula, vou botar uma matrícula aqui, 2022, 1, 2, 3, 4, 5.
colocar aqui curso. Eu estou fazendo de matemática, eu vou colocar matemática. E o polo, eu vou colocar Volta Redonda. Aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu corrigir aqui. Então, eu coloquei em Volta Redonda. Legal. Aqui eu vou fazer o seguinte, para ficar bonitinho, eu vou mesclar, tá vendo? Essas células aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, vou mesclar, vou alinhar à direita. Tá vendo? Eu vou fazer também para esses aqui, ó. Aqui eu vou mesclar, alinhar à direita, alinhar à esquerda, desculpem. Matemática também vou mesclar. Alinhar à esquerda. Eu poderia fazer tudo de uma vez, mas tudo bem. Alinhar, mesclar, alinhar à esquerda. Legal. E aqui já está bom, né? E aí eu vou colocar aqui para ficar bacana. Vou formatar aqui, vou colocar uma borda também, vou clicar com o botão direito para dar um destaque, embora ele não tenha pedido isso lá no... Ele pede para você inserir esses dados, mas não formatar, tá? Mas já que eu estou com a mão na massa, vamos fazer um negócio bonito, né? Vou colocar aqui, olha, esse quadriculado, ela já ficou quadriculado, agora ficou bem legal. O que mais? Vamos ver aqui. Então, já salvei. Agora, olha, e quando você salva, olha, o nome do arquivo já vem aqui, ó, para o canto superior esquerdo, tá vendo? AD2 aluno matemática.ods. E, finalmente, a gente vai exportar para PDF. Tá? Muito bem. No modelo que ele apresentou para a gente, olha só, ele está assim, tá vendo? Olha, o modelo está assim, ó. Ah, vamos colocar esse título aqui, ó, figura 1, planilha com alunos inscritos nos cursos e polos. Vamos colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui, ó. Figura 1, assim. Lembrando que eu vou compartilhar essa planilha com vocês, tá? Todos os e-mails que são capturados, aí quando vocês botaram a presença, eu vou mandar. Só para vocês que estão aqui na aula online, tá? Só para vocês. Planilha com alunos inscritos nos cursos e polos. Com alunos inscritos nos cursos e polos. Inscritos nos cursos e polos. Então, aqui, ó, eu vou usar a mesma estratégia. Eu vou selecionar toda a linha, vou mesclar e vou fazer um negócio bonitinho aqui, ó. Vou colocar um itálico aqui, uma fonte itálica para isso aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Todo esse conteúdo aqui vai ser itálico, olha só. A letra ficou meio deitadinha, né? Ficou legal. Agora, olha só, pessoal. Aparentemente, ficou pronta, né? Ficou pronta. A gente não exportou ainda, mas a planilha, teoricamente, ficou pronta. Vamos salvar de novo. Clica aqui no disquetinho para ele salvar. Vamos visualizar para a impressão como é que vai ficar? Aqui, ó, arquivo, visualizar a impressão. Ficou assim, ó. Assim. Muito show, né? Está muito parecido com o que ele pediu, ó. Está muito parecido com o que ele pediu. Vocês estão observando algum ruído nessa planilha? Eu estou. Está aparecendo essa planilha 1 aqui, eu não quero que apareça isso. E aqui está aparecendo o número de página, eu também não quero isso. E como é que eu faço para tirar isso? Vamos lá, pressiona ESC, a gente vem aqui em planilha, formatar, acho que é planilha, espera aí que me deu um branco agora. Formatar, colunas, estilos da página, sabe o que é isso? Estilos da página? Formatar, vamos de novo. Estilos, não, menu formatar, estilo de página. Clico aqui, ó. Ele tem uma aba aqui chamada cabeçalho. Eu vou desativar o cabeçalho. Desativei. Rodapé, onde ficou aquele número lá da página, eu também. Isso aqui é onde ficou.
cabeçalho onde estava a planilha 1, né? Então, já desativei. No rodapé, eu também vou desativar. Eu clico aqui, ó. Desmarquei aqui esse checkbox aqui, ó. Então, eu desativei. Agora, se eu der um OK, aparentemente aqui não aconteceu nada, mas se eu for visualizar a impressão, ó, cadê o cabeçalho e cadê a página lá no rodapé? Sumiu. Então, agora sim, cara, agora ficou show. Agora ficou show. Agora eu posso exportar, porque se eu fosse exportar com aquele cabeçalho de rodapé, ele ia exportar com aquilo, e não ia ficar legal, né? Ia ficar bonitinho assim. Vamos aqui, ó, arquivo, exportar como PDF, exatamente como nós fizemos lá no Writer. Então, clico aqui, ó, exportar. Aqui, gente, eu não preciso fazer absolutamente nada. Se vocês quiserem implementar alguma característica no seu PDF, fiquem à vontade, tem um monte de recursos aqui. Mas como ele não pediu nada disso, a gente simplesmente vai exportar. E aí a gente vai colocar aqui, ó, aluno AD2, aluno matemática.pdf. Automaticamente ele já salvou, jogou lá para a pasta, aqui, ó, AD2, aluno matemática. Cliquei duplo, vamos esperar o PDF abrir. Está abrindo, só um pouquinho. Pronto. Olha que lindo, gente. Vamos comparar com a dele? Essa é a dele. Essa é a nossa. Ele colocou negrito aqui também, tá vendo? Nesses títulos a gente não colocou. Vamos colocar também? Vamos colocar aqui nessa célula aqui, ó. Vou voltar aqui para a planilha. Vou colocar aqui, aqui, aqui. Isso. Vamos colocar isso aqui de negrito também. Salvar. Arquivo, visualizar a impressão. Ó. Aqui. Essa é a nossa. Essa é a dele. Essa é a nossa. Essa é a dele. Gente, nota 10. Nota 10. Se vocês pegarem e colocarem os valores completamente diferentes uns dos outros, tem que ser 10. Beleza? Então, gente, eu acho que nesse nosso bate-papo, nesse nosso encontro de hoje, né, eu vou compartilhar, tá, essa planilha, vou salvar mais uma vez aqui, eu vou compartilhar com vocês. Então, nesse nosso encontro de hoje, nós estudamos, muitos aprenderam bastante coisa, outros relembraram algumas coisas que, de repente, estava meio enferrujado, e eu acho que foi muito legal. Eu apresentei todos os conceitos de uma planilha eletrônica, utilizando aí o Calc, e acabamos aí de quebra fazendo uma AD também, né? Tá bom? Então, inclusive, vamos dar uma passadinha aqui, que eu não me lembro, acho que foi a Érica, né, que me chamou a atenção. A gente tem um prazo, né, para entrega. Vamos lá na plataforma, vamos ver aqui. 2 de outubro. 2 vai ser domingo, então a gente não teria muito tempo realmente, né? Até porque semana que vem eu tô presencial. Então não daria. Essa segunda parte aqui, ó, da apresentação, a gente vai fazer no dia... A semana que vem eu faço uma prática lá no Polo, a gente faz no dia 8. No dia 8. Vai ter eleição no dia 2, né, gente? Eleição no dia 2, né? Não sei como é que vai ficar isso não, mas, bom, não estou preocupado com isso. Vamos planejar aqui. Então, de qualquer forma, no dia 8, eu me comprometo a estar com vocês desenvolvendo essa parte aqui, ó. A gente vai fazer essa apresentação. É o Impress, né? Que eu já comentei numa tutoria anterior. A gente provavelmente vai ter uma apresentação para a gente fazer. Vamos ver como é que vai ser essa apresentação. Tá? Vamos ver aqui. Não tá, não foi disponível ainda, né? Não, aqui.
Vamos ver aqui. Ele não disponibilizou ainda, mas ele deve disponibilizar. Muito bem, gente. Eu acho que eu não esqueci nada. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? A gente pode encerrar? Hoje a gente pode encerrar? Não, tá tranquilo, professor. Muito obrigado da ajuda aí. Então tá bom. Desenrolar. Gente, valeu. Boa tarde a todos. Bom final de semana. Bons estudos e continuem firmes, tá? Qualquer coisa, vocês têm lá meu WhatsApp, tem o meu contato, é só me chamar que a gente está fazer o possível para responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Estou encerrando por aqui, gente. Forte abraço. Estou encerrando a gravação. Parei por aqui. Forte abraço a todos. Tchau, pessoal. Valeu mesmo, tá? Tchau. Tchau, gente.